Você está prestes a assistir a uma das aulas do professor André Assi Barreto. Ele se dedicou aprofundadamente a estudar Jordan Peterson e todas as implicações de cada uma das regras para a vida. Esta é apenas uma das aulas de um curso completo disponível no Núcleo de Formação da Brasil Paralelo, apenas para os assinantes. Então toque no link na descrição desse vídeo para fazer a sua assinatura e se tornar um assinante do Núcleo de Formação e assistir ao conteúdo completo que o professor André Assi Barreto gravou. Além disso, se você se torna assinante do Núcleo de Formação, você também vai poder assistir ao vídeo do Insight BP Como 12 Regras Podem Mudar a Sua Vida. Está lá tudo explicado, tudo resumido, e você vai entender muito mais sobre o livro e sobre o próprio Jordan Peterson. Clique agora no link na descrição do vídeo. Nós contamos com você e até breve. Regra número 10 do livro 12 Regras para a Vida, que diz o seguinte: seja preciso no que diz. Então, o primeiro destaque que eu faço sobre essa regra, que é algo que algumas pessoas pelo menos costumam negligenciar, que é a importância da linguagem, né? A linguagem ela é mais importante do que as pessoas normalmente pensam que é. E tem vários caminhos para a gente pensar exemplos disso. Então, se a gente pega uma coisa bem clichê, que muita gente está falando, a gente pega 1984 de George Orwell, né? Está descrevendo um ambiente totalitário e ali fica bem claro como a linguagem é importante, porque naquele ambiente totalitário a linguagem é controlada ali de uma forma muito precisa, né? Muito cuidadosa. As palavras são escolhidas, removidas ou mantidas de maneira muito criteriosa, que ano a ano ali em Oceania é publicado um dicionário novo, né? Outro aspecto culturalmente que revela para nós como a linguagem é importante é o politicamente correto, né? Já citei isso em regras anteriores. O Jordan Peterson é um crítico profundo do politicamente correto, e politicamente correto tem tudo a ver com linguagem, né? Então, o importante, à luz de uma atmosfera cultural politicamente correta, é dizer as coisas de maneira que elas não sejam ofensivas, e não dizer as coisas da maneira que elas descrevem o real, descrevem as coisas como elas realmente são. Então, essa regra, num certo sentido, ela está dando destaque para todos esses elementos, ela está mostrando a importância da linguagem. E também, aí partindo para um lado mais psicológico mesmo, né? O Jordan Peterson está dizendo que a percepção, a linguagem é importante ser preciso no que diz, porque a percepção, né, a forma como nós percebemos a realidade, percebemos o mundo, é sempre limitada. A percepção é sempre limitada e por isso é importante ser cuidadoso, depurar, né, filtrar, afunilar a linguagem, porque aí a linguagem vai servir como um complemento corretivo para a percepção. Se a minha percepção não está vendo tudo, pelo menos, se a minha percepção não está vendo tudo, pelo menos a minha linguagem está contribuindo na correção disso, né? Então, porém, nós temos um problema aí, um outro problema politicamente incorreto e um outro problema pós-moderno. Para o pós-modernismo, não dá para você ser preciso no que você diz. Esse é um grande problema, né? Então, em outras regras eu já falei sobre o desconstrucionismo, que é o relativismo pós-moderno que se debruça sobre textos, sobre a literatura, né, que vai falar, olha, não existe uma interpretação única, verdadeira, objetiva, oficial, sei lá, de Rei Lear, de Shakespeare, não existe. Cada um vai ler e vai atribuir a sua própria interpretação, o seu próprio sentido, que vai ser igualmente válido e vai equivaler na mesma medida que, sei lá, o maior estudioso de Shakespeare vivo no mundo. Então, se isso for verdade, felizmente nós sabemos que não é, mas isso está impresso aí no ambiente cultural. Se isso for verdade, então não dá para você ser preciso no que você diz, ou não vale a pena o esforço de ser preciso no que você diz. Por quê? Porque no fundo, cada um vai interpretar e entender o que você está dizendo ou o que você está escrevendo de uma maneira singular, né, única, própria, individual, e essa pessoa vai estar correta.
Então, para que eu vou ser preciso no que eu estou dizendo? Sendo que alguém vai poder interpretar o exato contrário, o exato oposto da minha intenção ao dizer o que eu disse, e essa pessoa vai estar certa. Porque no fundo, nós vivemos o desconstrucionismo pós-moderno. Então, a regra 10, seja preciso no que diz, também é um desafio aí à cultura vigente, que é pós-moderna e, por tabela, portanto, é desconstrucionista, né? Acredita no desconstrucionismo como critério de interpretação de textos. Um outro elemento que eu trago para ilustrar esse problema, né? Então é importante a gente ser preciso no que a gente fala, porque a percepção, ou melhor, como uma forma de complemento à percepção que é limitada. Então nós temos a percepção como algo limitado, e a linguagem precisa pode ser um elemento que ande junto disso e contribua para sanar um pouco desse problema, dessa percepção limitada. Então, um filósofo que se dedicou bastante ao tema da percepção foi o filósofo escocês David Hume, né? E o Hume ele dizia uma coisa interessante, que era o seguinte: pensem numa maçã, né? Mesmo quando você está de fato diante de uma maçã, né? Eu não vou usar o copo como exemplo, porque o copo não é um bom exemplo, mas pensa que fosse uma maçã. Eu não estou percebendo a maçã inteira. Mesmo quando a gente olha, quando a gente está com o objeto maçã na sua frente, você não está vendo o que tem, de repente do outro lado da maçã está podre, e se você não puder virar para olhar, você não vai conseguir ver isso, por exemplo. Então, isso é o que se quer dizer quando se fala que a percepção é limitada, né? Então a percepção é limitada por causa disso. A gente não consegue ver tudo. Agora, ainda que a percepção tenha essa limitação, eu sou capaz de dizer que aquilo é uma maçã, né? Aquilo é uma maçã. Então a linguagem, eu não estou vendo o outro lado para ter certeza, mas a minha linguagem me permite, me ajuda, me auxilia a dizer, a classificar, olha, aquilo é uma maçã. Até mesmo porque, e aí o David Hume ele vai fazer um negócio muito interessante, onde ele está descrevendo, ele está fazendo uma espécie de geografia do raciocínio, né? E isso vai ser muito importante psicologicamente também, porque ele está falando o seguinte: o que nos permite classificar, tanto conceitualmente quanto na linguagem, uma maçã como maçã quando nós estamos diante de uma, quando nós estamos vendo uma. Bom, eu estou percebendo uma certa cor, eu estou percebendo um certo odor, e aí vamos pressupor que você está de fato percebendo o cheiro. Então você está percebendo uma certa cor, um certo odor, um certo sabor, eventualmente, né? Eu estou aqui ampliando o exemplo, e isso vai te permitir que conceitualmente você... Bom, coisas que têm essa cor, esse odor, esse sabor, se enquadram no conceito maçã, né? São uma maçã. Então, mas a percepção ela carrega tudo isso, mas pode carregar de forma limitada. E aí a linguagem é o complemento que fala, não, conceitualmente, o nome disso daqui é maçã. Isso aqui pode ser classificado como uma maçã. Então, nós vemos a realidade de forma parcial, de forma limitada. A visão é limitada. Então, por isso que ser preciso no que se diz, ser preciso na linguagem, é uma forma de corrigir aí o sentido da visão. E aí eu trago uma citação da página 279, onde o Peterson trata desse problema, que ele diz assim: quando as coisas desmoronam à nossa volta, nossa percepção desaparece e agimos. Respostas reflexas ancestrais, processadas de forma automática e eficiente ao longo de centenas de milhões de anos, nos protegem nos momentos terríveis, quando não só o raciocínio, mas a própria percepção falha. Nessas circunstâncias, nossos corpos se preparam para todas as eventualidades possíveis. Primeiro, ficamos paralisados. Os reflexos do corpo, então, misturam-se às emoções, o próximo estágio da percepção. Isso é assustador? Útil? Algo que deve ser combatido? Que pode ser ignorado? Como determinamos isso e quando? Não sabemos. Agora estamos em um estado de prontidão dispendioso e exigente. Nossos corpos estão inundados de cortisol e adrenalina. Nossos corações batem mais rápido. Nossa respiração se acelera. Percebemos dolorosamente que nosso senso de competência e completude se foi. Era só um sonho. Exaurimos nossos recursos físicos e psicológicos guardados cuidadosamente só para esse momento.
se tivermos sorte o bastante de tê-los. Preparamo-nos para o pior ou para o melhor. Pisamos furiosamente no acelerador e apertamos o freio ao mesmo tempo. Gritamos ou rimos. Parecemos aborrecidos ou apavorados. Choramos e depois começamos a destrinchar o caos. Então, o que o Peterson está tentando ilustrar aqui, relacionando isso com a regra seja preciso no que diz, é o seguinte: tem um elemento, às vezes perdido, em grande parte perdido, mas há até um elemento psicológico de fato na linguagem que algumas pessoas tendem a ignorar, e isso pedagogicamente é importante, porque se você não consegue usar a linguagem de forma correta, evidente e naturalmente, você não consegue pensar da forma correta. Você não consegue pensar direito na hora que você mais precisa pensar direito, né? Nas horas que você mais precisa pensar direito. Então, isso diz muito a respeito de pedagogia, porque diz muito a respeito de como se ensina os outros, como a gente vai ensinar as crianças, por exemplo, como, quando, né, com que urgência vai se ensinar a linguagem. Então, se você não ensinar o que é necessário na hora certa para uma criança, em termos de linguagem, por exemplo, aquilo vai causar consequências de pensamento muito extensas para aquela pessoa, a ponto de talvez, se aquilo não for corrigido, aquela pessoa se tornar quase incapaz ou com muitas dificuldades de pensamento, de raciocínio mesmo. Então, por isso que precisa ser preciso no que diz, né? E aí depois a gente poderia ir aprofundando nisso, até certas regras de gramática ajudam nisso, né? Elas não são aleatórias, elas não são regras que simplesmente inventei, tirei da cartola uma certa quantidade de regras e gramaticais e pronto. Não, isso tem a ver com te ajudar a pensar direito, né? E você vai precisar pensar direito, e por isso que você precisa ser preciso na sua linguagem, você precisa ser preciso no que você diz, né? Então, ser preciso no que se diz ajuda a fugir do auto-engano, né? Que, vejam, tem tudo a ver com a regra anterior, né? Onde a gente falou de auto-engano. Eu não posso, se eu for preciso no que eu digo, fica mais difícil se auto-enganar. Fica mais complicado se auto-enganar. Então não dá para eu dizer, como eu disse na aula anterior, né? Não, a caneta é caneta. Em português, pelo menos, este objeto desse... Lembra lá do que eu falei do David Hillman, né? Por que eu não posso falar que isso aqui é um elefante, né? Porque a minha percepção está vendo... Isso aqui é um objeto de plástico, com um certo peso, pontiagudo, com certas cores. O conceito... Depois que eu recebo esses dados da minha percepção, o único conceito que cabe aqui é o conceito de caneta, não cabe o conceito de elefante. Ainda que a palavra caneta seja aleatória, eu poderia falar qualquer outra coisa, sei lá, de repente no português o conceito que ia resumir essas características não seria caneta, mas seria outra coisa, mas não importa que seria outra coisa. O fato é que a minha percepção está me dizendo o que é isso daqui de maneira parcial, de maneira limitada. No português está definido que conceitualmente isso aqui é uma caneta, então eu preciso dizer que isso daqui é uma caneta. E se eu começar a dizer que é um elefante, um copo, sei lá, qualquer outra coisa, ou alguém vai ter que me dizer que eu estou errado, ou eu vou começar a entrar em auto-engano. Não, na verdade, isso aqui é um elefante sim. Né? Isso aqui é um elefante, sim. Depende do ponto de vista, depende da perspectiva, né? Ou senão a pessoa vai para subterfúgio e fala, não, porque os fósseis viraram combustível fóssil, que viraram petróleo, que viraram plástico, que viraram essa caneta aqui, então é um elefante sim, né? Mas aí você já começa a entrar numa espiral de auto-engano, né? Numa espiral de auto-engano. Então, ser preciso no que diz te ajuda a fugir de tudo isso. Claro que isso aqui é só um exemplo ilustrativo, mas quando a gente vai para elementos mais práticos, psicológicos mesmo, a gente nota a importância disso aqui. Nunca se pode, né, por mais que se diga o contrário, né, você não pode dizer que o louco está certo, né, na sua descrição do mundo. Né, o histérico está certo na sua descrição do mundo. O esquizofrênico está certo na sua descrição do mundo. Então ele não está sendo preciso no que diz. Né, então alguém vai ter que corrigi-lo. Né? Então diga a verdade, inclusive para si mesmo. Como que você faz isso de maneira mais facilitada? Sendo preciso no que você diz, né? Para você dizer a verdade. E de certa forma, até as duas coisas podem ser interpretadas como uma coisa só. Ser preciso no que diz e dizer a verdade, claro que você pode ir para o lado linguístico, né? De descrever
ortograficamente, gramaticalmente, de forma correta alguma coisa, mas num certo outro sentido, ser preciso no que diz e dizer a verdade é basicamente a mesma coisa, né? Se eu disser que isso daqui é um elefante, além de eu não estou dizendo a verdade, ou eu não estou sendo preciso, porque o conceito está errado. Então é intercambiável aí, né? Dizer a verdade e ser preciso no que se diz. E aí eu queria trazer uma outra citação da página 281, que diz o seguinte: o caos emerge em uma casa pouco a pouco. Felicidade e ressentimento mútuo se acumulam. Tudo que está desordenado é varrido para baixo do tapete, onde o dragão se alimenta das migalhas. Mas ninguém diz nada, enquanto a sociedade compartilhada e a ordem negociada da casa se revelam inadequadas ou se desintegram diante do inesperado e ameaçador. Né? Ou seja, o negócio está rolando e ninguém diz o que realmente é, ninguém descreve aquela situação de maneira precisa. E aí é a porta de entrada para o problema. Em vez disso, todos tentam fingir que nada está acontecendo. A comunicação exigiria admitir emoções terríveis. A comunicação exigiria admitir emoções terríveis. Olha, o que está rolando aqui? Ressentimento, medo, solidão, desespero, ciúmes, inveja, frustração, ódio, tédio. Então vejam como isso também pode ser o não ser preciso no que diz, pode ser um certo mecanismo de defesa, né? A pessoa quer evitar tudo isso, então ela não é precisa no que diz, né? Ela não diz, porque senão ela vai ter que dizer que é isso que está acontecendo, que é isso que está rolando, e ela está tentando fugir disso, né? Vivendo de momento em momento é mais fácil manter a calma. Mas nos bastidores, na casa de Billy Bixby e em todas as outras iguais a ela, o dragão cresce. Um dia ele surge de uma forma que é impossível ignorar. Essa última frase aqui é muito importante. Um dia ele surge de uma forma que é impossível ignorar. Lembra quando a gente discutiu a regra diga a verdade ou pelo menos não minta? Em que eu ilustrei que para o Peterson é muito essa ideia de você não deve mentir, mesmo quando é a mentirinha pequena, porque ela vai se tornar um pacote grande que você não vai saber lidar depois, que vai cobrar o seu preço depois. É a mesma coisa aqui, né? Descreva as coisas tal como elas são já logo de cara, porque senão isso vai ir se acumulando, e um dia o dragão surge de forma que é impossível ignorar. E eu queria trazer um outro elemento aqui. Eu não sei se eu mesmo coloquei isso na minha nota, mas eu vou dizer ele desde já. Esse aspecto que o Peterson está dizendo, ele é até biológico. A gente precisa buscar precisão naquilo que a gente diz. Por quê? Pelo seguinte, biologicamente, e esse lastro biológico está muito presente nos exemplos que o Peterson oferece. Biologicamente, pensem o seguinte: o homem primitivo lá que vivia na floresta, nas cavernas. Vamos supor que ele ouça um barulho, né? O homem está lá na floresta, na caverna que seja, ele ouviu um barulho. Ele tem algumas possibilidades aí para o raciocínio ali primitivo, simplório dele, vai ter que dar conta desse tipo de situação, porque senão ele não sobrevive. Ele ouviu um barulho. Ele pode pressupor o quê? Que foi o vento. Ele pode pressupor que foi uma fera que pode ser predadora. Se ele pressupor que foi o vento, e ele expressar isso, né, foi o vento, e ele tiver errado, ele pode ser predado e aí já era. Ele pode pressupor que é uma fera predadora e sair dali para outro lugar e preparar uma fogueira para espantar essa fera, sei lá. E se de fato for uma fera, ele vai se proteger e vai sobreviver. Então, isso daí, claro que com a ressalva aí né, existe um elo causal um pouco maior aí, mas é basicamente a mesma coisa. Ah, não, é só o vento. A fera foi lá e matou esse homem primitivo. E aí a espécie não prosperou. Ah, não, é uma fera, ouvi um barulho, é uma fera predadora. Pelo menos vou lá ver, vou lá olhar para ver se é, de fato, uma fera predadora.
E aí eu vou me defender, vou fugir, vou correr, sei lá o quê. Então é biológico. É até mesmo biológico isso que está sendo colocado aqui. E aí eu acrescento, é uma questão tanto linguística como psicológica. Articule corretamente o que sente. Né? Então até, mais uma vez, conectando com a regra anterior, né, você vai lá no seu terapeuta, é bom, vai ser útil. Né? Tudo bem que ele talvez consiga corrigir isso, caso você não o faça, mas é interessante que você chegue até ele articulando de maneira correta, de maneira coerente o que você sente. Ele vai conseguir te ajudar mais rápido, pelo menos. Né? Ah, estou sentindo algo ruim. Até ele descobrir o que é esse algo ruim vai ser meio demorado, meio complicado. Pressupondo aí que ele vai chegar até lá e descobrir o que é. Né? Mas articule corretamente o que você sente, que isso vai facilitar aí o trabalho do seu terapeuta. Ou então, ainda dentro do exemplo utilizado também, né, quando você vai se confessar com o padre, você vai falar, padre, eu pequei, e depois você vai falar o pecado que você cometeu, né? Não é simplesmente pequei, né? Porque aí há níveis, há graus, né? Você vai precisar ser mais preciso no que você diz do que meramente isso. Estou me sentindo mal. É como chegar ao médico e dizer, estou me sentindo mal, doutor. O médico, o clínico geral. Estou me sentindo mal. Não, só isso? Estou me sentindo mal, parabéns, você é um ser humano. Agora, você está sentindo o quê? Dor? Onde é a dor? E por aí afora. Então você vai precisar... O caminho para a precisão é realmente um caminho do qual não se pode fugir. Né? Mas voltando aqui para o aspecto mais psicológico, né, articule corretamente o que sente. Esse é um típico problema contemporâneo também. As pessoas elas não estão sendo capazes de articular aquilo que elas sentem e dizer. E isso é tão sério, e aí eu trago uma informação totalmente nova que vem do meu background profissional. A nova BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, o currículo oficial do Brasil, ele traz uma disciplina nova na sua grade que chama Projeto de Vida, né, que é uma disciplina que está sendo e vai ser completamente implementada nas escolas do país inteiro. E uma das habilidades que o aluno dessa disciplina deve adquirir ao longo do curso é ser capaz de articular o que ele sente. E isso não foi tirado, não sei se vai dar certo, não sei se vai funcionar, porque essas coisas sempre são complicadas. Mas pelo menos a intenção teórica da implementação dessa disciplina é fazer com que a criança ou adolescente consiga articular, nomear corretamente o que ele sente. Né? Então o que eu estou sentindo? É raiva, é ódio, é ira, é alegria, é felicidade, é tristeza, é melancolia. Pesquisas foram feitas, diversas pesquisas, que detectaram que esse jovem adolescente ele consegue cada vez menos fazer isso, articular em palavras o que ele sente, e obviamente isso é um problema. Então na disciplina Projeto de Vida, que faz parte da nova Base Nacional Comum Curricular, está lá como habilidade possível a ser adquirida essa, porque foi percebido, foi detectado, foi mostrado ali cientificamente que está havendo uma defasagem aí da criança e do adolescente em fazer isso. E aí o Peterson acrescenta, né, e eu coloco aqui em resumo, ser impreciso é se blindar contra o erro, se blindar contra o inesperado, se blindar contra o caos. E aí tem 2 pontos. Primeiro, não dá para se blindar em absoluto contra o caos, e isso sequer é bom, sequer é desejável. Né? Porque como a gente já discutiu também lá na regra 2, nas definições de ordem e caos, o caos não é para ser absolutamente evitado. Né? Então, essa sua imprecisão linguística pode ser uma tentativa de se blindar absolutamente do caos, mas esse não é um objetivo adequado, um objetivo nobre. E aí a gente tem um outro problema também, né? Que se você faz isso demais, né? Se não há definição de fracasso, né, de erro, então não há definição de sucesso, né? E aí linguisticamente isso é muito importante. Não, isso aqui o objetivo é esse, e esse aqui é o critério de sucesso expresso com toda a clareza dessa maneira. Se você não tem isso, então você não sabe se
foi bom ou ruim, se foi fracasso ou sucesso. Né? E evidentemente que todos querem saber isso. Então, esse também é um problema causado pela imprecisão. E eu queria trazer uma outra citação da página 289, onde é dito o seguinte: quando as coisas desmoronam e o caos reemerge, podemos reestruturá-las e restabelecer a ordem através da nossa linguagem. Olha só, restabelecer a ordem através da nossa linguagem. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Isso daqui pode ser interpretado simbolicamente, né? Isso aqui é quase um ato divino, é um ato semidivino por parte do ser humano, possível, né? Um ato semidivino, acessível, possível ao ser humano, porque o verbo divino, né? O logos divino, é o que imprime ordem em toda a realidade. Mas aqui contextualmente, né, dentro da realidade limitada do ser humano, você pode fazer isso também. Você pode imprimir ordem por meio da sua linguagem, ou seja, do seu logos, do seu discurso. Né? Se falarmos com cuidado e precisão, somos capazes de compreender as coisas, colocá-las em seu devido lugar, estabelecer um novo objetivo e superá-las. Normalmente de forma comunal, se negociarmos, se chegarmos a um consenso. Entretanto, se falarmos com descuido e imprecisão, as coisas permanecem vagas. O destino permanece indefinido. A neblina de incerteza não se dispersa e não há negociação com o mundo. Né? Então, aí enfatizando e reforçando esse aspecto de importância da precisão. E aí, né, aí vale a pena, né, mais uma vez, de novo, citar o exemplo que eu dei do Homem das Cavernas, né, eu tinha colocado como nota para mim mesmo aqui citá-lo, mas mas se encaixa melhor à luz dessa citação. Né? Então, quando você faz isso, quando você diz, então você ouviu um barulho e você diz, mas esse barulho é de onde será que ele veio? Foram as folhas, o vento e as folhas? Ou ele representa um predador se aproximando? Quando você verbaliza isso e vai descobrir o que realmente é, você está imprimindo ordem nessa situação. Né? Você está colocando ela de uma maneira ordenada. Então, ou seja, o seu discurso, o seu logos preciso, e buscando se tornar ainda mais preciso para você sair lá e olhar, não tem nada aqui, então deve ter sido as folhas, ou não, estou ouvindo mais barulho, é melhor eu correr. Você está imprimindo ordem a essa situação. Né? Então o ser humano é capaz de fazer isso também por meio do seu discurso. Né? Então eu coloquei aqui, o que é o barulho na floresta? Né? É o vento? É um esquilo? É um tigre? Não é nada? Então veja, essa imprecisão toda, um esquilo, um tigre, nada, o vento, ela não serve. Né? Ou você busca precisão nisso daí, ou o resultado pode ser a sua morte e o seu fim como espécie, né? Se a gente pensar num todo, em algo mais geral. Então, o desconhecido aqui não serve, né? O caos aqui não serve. Ele precisa ser superado e verbalizado com clareza e certeza. Né? Do contrário, a coisa não funciona. E aí eu queria trazer mais duas breves citações aqui das páginas 292 e 293, onde o Peterson diz o seguinte: se você identificar as coisas com atenção e linguagem cuidadosas, você as apresentará como objetos viáveis e disciplinados, distinguindo-as de sua interconectividade oculta quase universal. Você as simplifica, você as torna específicas e úteis, e reduz sua complexidade. Você torna possível conviver com elas e as usa sem sucumbir a tanta complexidade, junto com a incerteza e a ansiedade que as acompanharam. Se deixar as coisas indefinidas, nunca saberá o que é uma coisa ou outra. Então, se deixar as coisas indefinidas, nunca saberá o que é uma coisa ou outra. Então, você precisa defini-las precisamente por meio da sua linguagem. Tudo se misturará com todo o resto, né? Então, ser preciso é diferenciação, né? Então, isso é uma caneta, isso é um copo. Quando eu digo isso verbalmente, eu estou diferenciando, né? Caneta é caneta, copo é copo. Né? Então, isso é importante também. Isso é importantíssimo, aliás, né?
tudo se misturará com o resto. Se você não faz isso, é como se fosse tudo a mesma coisa, né? E evidentemente não é. Isso torna o mundo complexo demais para ser enfrentado. Então essa é a primeira citação. A segunda diz o seguinte: você precisa determinar aonde está indo em sua vida, pois não conseguirá chegar lá a menos que se mova naquela direção. Essa é aquela famosa frase de efeito: para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Então você precisa dizer claramente para onde você está indo, ou seja, de maneira não metafórica. Você precisa estar com o seu objetivo claro, definido, para você saber se você está indo na direção dele ou não. Está indo na direção de outra coisa ou de qualquer outra coisa. Então, você precisa determinar aonde está indo em sua vida, pois não conseguirá chegar lá a menos que se mova naquela direção. Vagar aleatoriamente não o levará adiante. Apenas o deixará frustrado, decepcionado, ansioso e infeliz. E o tornará uma pessoa difícil de se conviver. E depois, rancoroso e até vingativo, ou ainda pior, ressentido, né, como ele diz na regra 11 das 12 novas regras. E aí, por fim, né, em síntese, perceba seus erros, articule-os, né? Então articule, e esse articule-os não é só no sentido de organize-os para resolvê-los, mas articule-os verbalmente mesmo. Esforce-se para corrigi-los. É assim que você descobre o significado de sua vida. Então olha só como, mais uma vez, né, as regras se costuram, né? Isso te ajuda, caso você esteja com problema em relação a esse aspecto. É assim que você descobre o significado de sua vida. Isso irá protegê-lo da tragédia. E como poderia ser diferente? Né? Como poderia ser diferente? Então, é por tudo isso que nós devemos ser precisos naquilo que dizemos. Essa é a regra 10 do livro 12 Regras para a Vida.